Você sabe qual é o ângulo de lançamento em que a gente atinge o alcance máximo? Bom, vamos testar aqui nesse simulador. 30 graus. Minha abóbora vai bater ali quase em 60. Vamos aumentar esse ângulo agora para 45 graus. Agora sim, minha abóbora passou de 60. E agora vamos aumentar um pouquinho mais esse ângulo para 60 graus. O que acontece? Ao invés de eu ter um maior alcance, meu alcance diminui. Bom, bora para uma aula de lançamento para entender como que esse movimento funciona. O que é um lançamento oblíquo? É quando a gente lança um objeto na diagonal, ele vai descrever uma trajetória parabólica, atingindo uma altura máxima e um alcance máximo. Então vamos analisar todos os detalhes desse movimento e como é que a gente faz para resolver questões, principalmente do Enem, que cobram esse tipo de assunto. O segredo para dominar esse movimento é a gente dividir ele em dois movimentos, que é um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Assim como a gente já tinha feito lá em lançamento horizontal. Ou seja, à medida que o objeto vai para frente, ele também sobe e desce. Então, a gente tem um movimento de andar para frente, assim como um movimento na vertical, que sobe e desce. Vamos chamar de V a velocidade de lançamento. Essa velocidade, ela pode ser composta em sua componente em x, a velocidade x, e em sua componente em y, a velocidade y. E se a gente tiver o ângulo que se forma entre a velocidade v com a velocidade em x, vou chamar aqui esse ângulo de ângulo θ, a gente consegue determinar os valores de Vx e Vy. E como que a gente faz isso? Usando o método de decomposição de vetores. Porque, veja bem, a velocidade é um vetor. Então, se eu tenho esse vetor aqui na diagonal, lembra da aula de decomposição? A gente pode decompor em sua componente em x e sua componente em y. Mas como que a gente calcula isso? Para calcular Vx, a gente faz o seguinte. A gente pega o valor da velocidade v, que é o resultante da velocidade, e multiplica pelo cosseno do ângulo θ. E quem que é o ângulo θ? O ângulo que está sendo formado entre a própria velocidade e a componente Vx. Agora, se a gente quiser calcular o valor de Vy, aí a gente pega o valor da velocidade v e multiplica pelo seno do ângulo θ. E assim a gente consegue determinar tanto o Vx como o Vy. A maioria das questões vai fornecer para vocês os valores de seno, cosseno, mas é sempre bom a gente saber os valores dos senos de 30, 45 e 60 graus, que provavelmente vocês já estudaram nas aulas de matemática. Agora vamos, de fato, analisar esse movimento. Vamos começar pela análise do movimento na direção horizontal, que é a direção da velocidade Vx. Vamos colocar nosso objeto aqui em mais algumas posições para a gente fazer essa análise. Vou colocar aqui no ponto mais alto, uma posição mais intermediária e agora aqui no ponto mais baixo, no final da trajetória. Primeira observação importante da gente fazer na horizontal é o seguinte: a velocidade Vx, pessoal, ela é constante, assim como a gente já tinha visto lá no movimento horizontal. Então vamos marcar aqui que se trata de um movimento uniforme. Sendo assim, eu posso reproduzir esse vetor velocidade em todos os pontos da trajetória, porque a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, vamos colocar aqui a velocidade Vx em todos esses pontos. Ou seja, calculado uma vez a velocidade Vx, vocês já sabem a velocidade Vx em qualquer ponto dessa trajetória. E como que a gente pode achar Vx? Ou através dessa decomposição, ou como se trata de um movimento uniforme, a gente pode utilizar a equação da velocidade média, já que é uma velocidade constante. A equação da velocidade média é ΔS sobre ΔT. Bom, mas quem que é o ΔS desse movimento, já que ele está andando aqui meio que na diagonal, depois ele sobe e desce? O deslocamento, pessoal, vai ser justamente o deslocamento na horizontal. Ou seja, vai ser o meu ΔS em x, que a gente costuma chamar de alcance. Então, é o ponto mais distante que esse corpo consegue atingir. E voltando para a equação, o tempo vai ser o tempo total da trajetória, o tempo total do movimento. Bom, para finalizar agora, vamos analisar a velocidade em y, que corresponde ao movimento na vertical. Então, quando eu faço a decomposição da velocidade de v, surge aqui o Vy, que é a velocidade que aponta para cima e que, de fato, faz o objeto subir. O que acontece com essa velocidade à medida que o tempo vai passando? Como esse movimento é um movimento acelerado, e quem é que acelera esse movimento? É a aceleração da gravidade, ora sendo contra o movimento e ora sendo a favor do movimento, a gente vai observar que o valor dessa velocidade vai mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo,
No momento em que o objeto está subindo, a velocidade vy ela começa a diminuir. Então, observe que eu fiz um vetor velocidade y grandão aqui e já fiz um bem menor aqui, porque essa velocidade está diminuindo, já que a aceleração da gravidade aponta para baixo. Aliás, deixa eu colocar a aceleração da gravidade aqui. E quando chega no ponto mais alto desse movimento, o vy fica igual a zero, ou seja, igualzinho lá no lançamento vertical para cima, a gente lançava o objeto e no ponto mais alto a velocidade chegava a zero, que é no momento em que ocorre a inversão do movimento e o objeto começa a cair. Exatamente a mesma coisa aqui. Então eu lancei o objeto para cima, ele foi perdendo velocidade, chega no ponto mais alto com velocidade igual a zero, e agora ele inicia o processo de queda. Então a gente vai observar que a velocidade começa agora a aumentar de novo, só que apontando para baixo. Chegando aqui no ponto mais baixo, com velocidade vy máxima. Então, observe que dá para perceber nitidamente que se trata de dois movimentos, né? Eu tenho um lançamento para cima, onde o objeto sobe, vai perdendo velocidade, para e depois retorna, ganhando velocidade até chegar no ponto mais baixo, associado a um movimento andando para frente. Ou seja, o que é esse lançamento oblíquo, então? Faz um experimento mental comigo aqui. Imagina que você está dentro de um carro e lança uma bolinha para cima. Você lança ela de modo que você consegue pegar ela de volta em suas mãos. Para você, ela descreveu um movimento reto para cima e depois para baixo. Mas para quem está de fora olhando? Para quem está de fora olhando, vai ver justamente uma parábola, porque o carro em que você está dentro também está andando para frente. Então, é nesse sentido que a gente diz que o lançamento oblíquo é a junção de dois movimentos, um movimento para cima e um movimento para frente. Bom, dito isso, então, a gente já sabe que a componente vy da velocidade possui aceleração e é a aceleração da gravidade. Vamos analisar, então, quais são as equações que eu posso usar para estudar essa velocidade. Entendo, então, a aceleração, vou colocar aqui que se trata de um movimento uniformemente acelerado. Então, para analisar o movimento na vertical, a gente pode utilizar as equações do movimento uniformemente variado, que são Voigt, Sorvetão e Torricelli. Vamos começar aqui por Torricelli. Bom, aqui tem Torricelli, então eu já cortei a velocidade vy, que é a minha velocidade final, partindo do pressuposto que aqui é o início do movimento, então essa é a velocidade inicial, e analisando até o ponto mais alto, eu tenho aqui a velocidade final. E essa velocidade final, ela vale zero, então por isso eu posso cortar ela daqui. Outra coisa que eu posso fazer nessa equação é fazer a substituição da aceleração, que trata-se da aceleração da gravidade. E também do ΔS, que é o h, é a altura máxima percorrida pelo objeto. Então, minha equação fica assim: velocidade final vale zero, que é a velocidade no ponto mais alto. A velocidade inicial eu não sei, eu vou manter ela aqui. Aliás, esqueci o quadrado, deixa eu colocar. E passando esse termo que está negativo para o lado de lá e dando uma invertida nessa equação, a nossa equação fica assim. Só que é muito comum a gente utilizar essa equação para achar a altura, que é a altura máxima. E isolando o h, a nossa equação fica velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. Então, essa daqui é tida como a equação da altura máxima. Porém, pessoal, eu não vejo necessidade nenhuma da gente ter que decorar essa nova equação, porque essa daqui, na verdade, é somente o Torricelli. Então, não precisa se preocupar em decorar isso daqui. Basta você saber analisar e usar a Torricelli que vai dar certo. A gente pode fazer também a mesma coisa usando sorvetão, usando Voigt. Vamos fazer Voigt só pra gente ver como que fica. Voigt é V igual a V0 mais AT, certo? Como a gente vai estar tratando agora do movimento da velocidade na componente Y, deixa eu colocar Y aqui. A velocidade final, a gente já viu que vale zero. A velocidade inicial eu não sei, então deixa ela aqui. Menos a aceleração da gravidade, que é gt. Com isso, é muito comum que os livros utilizem essa equação para a gente achar o valor de t. Vamos isolar o t aqui para ver como é que fica. Vou passar o gt para o lado de cá, ele vem positivo. gt igual a v0y. Para achar o valor de tempo, então eu só preciso pegar a gravidade que está multiplicando e passar ela dividindo. Ou seja, para calcular o tempo que o objeto leva para atingir a altura máxima, a gente só pega a velocidade inicial da componente em y e divide pela gravidade. E aqui acabei esquecendo de comentar, mas acho que ficou meio óbvio, né? Se a gente quiser calcular o alcance total, ou seja, quanto que vale o ΔX, basta a gente pegar ele daqui, isola ele aqui nessa equação, que você encontra o alcance total. Que no geral também os livros vão trazer essa equação de alcance total. Mas, gente, desnecessário, não precisa decorar tantas equações assim. Se você souber velocidade média, Voigt, Sorvetão e Torricelli, você resolve qualquer questão de lançamento oblíquo.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa eu tirar a mão aqui, porque teve aluno reclamando que não conseguia printar a tela. Se você gostou dessa aula, deixa um like aqui, se inscreve no meu canal e compartilha a tua aula com um colega aí que tá precisando estudar também. Vou deixar o link aqui na descrição de uma questão desafio para vocês tentarem resolver uma questão de lançamento oblíquo. Vamos ver se sai? Tenta resolver, deixa aqui no comentário se você achou fácil, difícil, se deu para fazer ou se não deu para fazer. E na próxima aula eu apresento a correção dela para vocês. Tá certo então, pessoal? Bom, um forte abraço para todos vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula aí. Tchau, tchau!